Olá, eu sou o Moacir Toledo, médico. Eu quero te apresentar nesse vídeo as principais regras para o aviamento, para a aquisição das medicações controladas nas farmácias. Vamos para a minha tela para facilitar. Então, aqui eu fiz um texto sobre as regras para a compra dos medicamentos controlados. Por vezes acontece de você, paciente, ter dificuldades para a aquisição dos medicamentos nas farmácias. Quando acontecer isso, eu gosto sempre de lembrar que esses equívocos geralmente ocorrem por conta que o balconista às vezes não conhece as regras. As regras para a dispensa de medicamentos estão na portaria 344 da Anvisa e ela é muito extensa, ela divide em muitos medicamentos, mas eu vou resumir de forma bem básica conforme o tipo de receita que você levou, que o médico já tem que ter colocado na receita adequada, você vai entender como é que você obtém essas receitas. Existe o receituário de controle especial, existe o receituário amarelo ou notificação A e existe a receita azul. Essa receita azul é aquela que parece um chequinho, é essa aqui no caso é a B2, mas a B é igual. Essa B2 agora ficou inútil, tendo o STF julgado inconstitucional a lei que liberava o uso dos inibidores de apetite, sibutramina, fempreporex, anfepramona e mazindol. Essa receita B2 não vai ter utilidade, mas a B é a que receita os sedativos e ansiolíticos, os benzodiazepínicos é nessa receita B. A receita de controle especial é essa daqui. Ela não tem cor, algumas vezes a segunda via tem outra cor, mas elas podem ser da mesma cor. O que interessa é que venha escrito nela receituário de controle especial. Primeira via para a farmácia, segunda via para o paciente, o espaço para as medicações, aqui a identificação do eminente, né? E aqui um espaço embaixo para identificar o comprador e para identificar o fornecedor. Vai a assinatura do farmacêutico aqui nesse espaço. E da identificação do comprador é da pessoa que está comprando no balcão, não necessariamente o paciente. O paciente aqui pode ser o João da Silva, mas quem pode comprar às vezes é a esposa dele, a Dona Maria da Silva. Aí vai o nome dela, o documento dela aqui nessa parte de baixo da receita para ficar arquivada na farmácia. O receituário de controle especial, que é esse carbonado em 2 vias, logicamente, se é feito com impressora, ele não é mais carbonado, ele vai ter 2 vias impressas, ou o que interessa, precisa ter uma primeira via para retenção na farmácia. Então, às vezes, o médico faz um receituário com todos os medicamentos do paciente e faz uma primeira via do controle especial para que a farmácia retenha. O que interessa é ter aquele modelo para a farmácia reter uma primeira via chamada de controle especial. Isso vem escrito no cabeçalho do receituário. Neste receituário vai ser colocado os antidepressivos, os antiepiléticos, os antiparkinsonianos e os antipsicóticos. E alguns sedativos, como o zolpidem, por exemplo, alguns ansiolíticos, como a buspirona. Mas o principal é lembrar dos antiepiléticos, estabilizadores de humor, antidepressivos, antiparkinsonianos e alguns ansiolíticos e alguns sedativos. Na receita amarela, que parece um cheque amarelo, ela serve para a dispensação dos opioides e dos estimulantes. Os opioides são a dolantina e a morfina, principalmente, e os estimulantes são o metilfenidato, a conhecida Ritalina, usada para a hiperatividade infantil, e o Venvance também é uma medicação para hiperatividade que a gente usa mais nos adultos, é mais potente. O receituário de controle especial, ele pode ser vendido em todo o território nacional. Isso quer dizer que o paciente consulta aqui no Mato Grosso, ele pode viajar para o Mato Grosso do Sul, estado de moradia dele, a receita pode e deve ser enviada lá. Mas acontece o seguinte, muitas farmácias se negam a enviar a receita vinda de outro estado. Por quê? Porque apesar da portaria liberar essa receita ser enviada,
A portaria fala que em até 3 dias a farmácia tem que entregar cópia dessa receita enviada de outro estado na sede da vigilância sanitária. Como a farmácia não quer ter essa despesa de levar a receita em 3 dias até a sede, as outras receitas ela só guarda para uma possível fiscalização, ela não tem que entregar lá rapidamente, só quando a vigilância pede, eles falam que não pode ser enviada. E muitos pacientes acabam tendo que fazer uma nova consulta, ter despesa com uma nova consulta para ter uma receita de 2 vias novamente. Mas ela, em regra, tem que ser vendida em qualquer estado. Já a receita A, ela é vendida no seu estado, mas ela também pode ser vendida em outro estado, desde que o médico preencha uma chamada justificativa em receituário comum para que seja vendido em outro estado. Ou seja, o paciente é do Mato Grosso do Sul, consulta comigo aqui no Mato Grosso, ele pode comprar lá, mas para ele poder comprar lá, eu tenho que ter redigido a próprio punho, num receituário comum, a justificativa do uso. Essa justificativa a Anvisa não expõe o que seria. Eu sempre tenho feito que justifico que estou receitando essa medicação, indicação com base na CID tal para uso continuado, o paciente consultou neste estado e mora em outro estado. Esta justificativa visa unicamente propiciar que o paciente consiga comprar no estado dele a medicação. E agora, a receita de notificação B, ou a receita azul, o chequinho azul, é para dispensa de sedativos benzodiazepínicos. Os mais conhecidos são o diazepam, o clonazepam, o Rivotril e o alprazolam. Existem outros. Ela é válida somente no estado onde foram emitidas essas numerações. Então, só vale dentro do próprio estado e se dispensa a medicação em quantidades até 2 meses. Isso quer dizer que a receita não pode viajar para outro estado e comprar lá em outro estado. Tem que ser dentro do mesmo estado. E as notificações de receita A, como são medicamentos mais controlados, eles vendem quantidade para uso suficiente para 1 mês apenas. Então, se eu quero dar 2 meses de receita para o paciente, eu tenho que fazer um papel para 1 mês e outro papel para outro mês. Já o receituário azul, eu posso fazer com quantidade para uso até 2 meses. E o receituário de controle especial, eu posso fazer para uso até 2 meses. Os antiparkinsonianos e os antiepiléticos podem ser aviados com quantidades até 6 meses. Porém, acredito que as farmácias não pratiquem isso. De praxe, elas dispensam para até 2 meses. Não tem quantidade de caixa limite, não tem número de comprimidos limite. É a quantidade de até 2 meses. Isso para comprimidos. Quando falamos em medicações injetáveis em ampolas, as receitas, seja de receita amarela ou seja de receita carbonada, conforme o tipo de medicação, eles vendem quantidade de até 5 ampolas por receita. Então, por exemplo, nós temos o haloperidol decanoato, que algumas caixas vêm com 5, vai ser vendida uma caixa, mas existem caixas que vêm com 3 ampolas. Então, não serão vendidas 2 caixas, porque 2 caixas chega a 6 ampolas. Então, injetáveis até 5 ampolas. E acontecem alguns equívocos nas farmácias, eu sempre lembro aos pacientes para pedirem para chamar o farmacêutico, porque o farmacêutico com certeza vai conhecer as regras de dispensação e vai poder te ajudar. Se realmente aconteceu algum equívoco da parte nossa, enquanto médico, o farmacêutico vai te orientar e você vai poder se reportar a nós e a gente vai acertar isso. A gente também está passível de erra uma data, erra uma quantidade, às vezes a grafia sai errada do medicamento, você não vai poder comprar. E até porventura, às vezes, a gente acaba colocando o medicamento num receituário errado. Aqui tem um exemplo de equívoco. Quando a gente prescreve um antidepressivo no receituário de controle especial e abaixo coloca o clonazepam, a gente está só informando aqui o modo de uso. É lógico que a gente faz a notificação bem separada, aquela receitinha azul. Então não tem problema que esteja abaixo dos medicamentos de receituário controle especial, tenha um de controle de notificação B, cheque azul, mas desde que tenha
a via separada para ser entregue. Aqui eu listo os principais equívocos que acontecem na farmácia. Por exemplo, eu prescrevo um medicamento de receituário controle especial, o haloperidol, que é um antipsicótico, e abaixo eu coloco um medicamento não controlado, a losartana, que é um antipertensivo que o paciente usa. O haloperidol pode ser dispensado normalmente e retida a receita, e a losartana pode ser dispensada com a segunda via. Basta o farmacêutico ver que está receitado, não tem retenção de receita, ele vende essa receita. Alguns lugares podem negar essa receita, mas isso a gente tem parecer. Aqui está o modelo de receituário controle especial. A gente tem parecer aqui do Conselho Regional de Farmácia, onde o farmacêutico perguntou: posso aceitar para fins de dispensação uma prescrição em receituário especial 2 vias, onde na mesma também tem prescrito outro medicamento não controlado? Resposta do Conselho: sim. O Conselho Regional de Farmácia do Ceará respondeu que sim, pode ser dispensado. Um segundo equívoco é quando nós fornecemos uma receita de notificação B, por exemplo, o diazepam ou o clonazepam, para ser dispensado com essa receita, e a gente coloca na receita de controle especial, coloca também esse medicamento, só para o paciente ver como toma, porque essa aqui é retida. Pode ser dispensado normalmente, essa aqui não tem problema que esteja constando lá na outra receita. Um terceiro equívoco é que na psiquiatria, muito comumente, a gente prescreve o Phenergan, que é um antialérgico, o nome genérico é prometazina. Muitas vezes a gente prescreve junto com os antipsicóticos. E acaba que às vezes os balconistas acreditam que o Phenergan seja também um medicamento controlado, porque ele é muito colocado junto com os antipsicóticos, mas ele não é um medicamento controlado. O paciente pode comprar até sem receita, ou eu posso informar o uso em outro papel comum, não precisa ser no receituário controle especial. Um quarto equívoco é aquele que eu já falei. O receituário de notificação A amarela para a ritalina ou para a morfina, para os estimulantes ou para os analgésicos opioides, eles precisam ser vendidos no estado, normalmente com retenção desse papel amarelo, mas se for para fora do estado, desde que o médico faça em receituário comum uma justificativa informando que realmente está usando isso para esse paciente, a receita pode ser aviada em outro estado da federação, desde que acompanhado dessa justificativa. Eu espero que essas regras tenham ficado claras para vocês. Aqui tem as normas, esse é um manual do Conselho Regional do Paraná, que tem todas as normativas para dispensação de medicamentos, tudo muito bem explicado aqui. Vocês podem fazer o download para se angariar e poder comprar adequadamente os medicamentos. Sobre as regras para dispensação de medicamentos, eu acredito que era isso. Se você tiver dúvidas, faça sua pergunta aqui embaixo, a gente vai tentar esclarecer. Faz o download, explora os links ali que vão te ajudar. E aproveita, dá teu like, compartilhe o vídeo com quem você possa ajudar. Muito obrigado e até a próxima.